Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma live aqui da Casa do Oleiro. Estamos nos preparando aqui para dar início à nossa live. Os irmãos estão chegando aí. Boa noite. Boa noite, pastor Adriano. Fátima. Primeira que entrou é Fátima. Fátima lá de Tu, um abraço. Deus abençoe. Rafa, aí Rafinha. Deus abençoe, Rafa. Hoje nós teremos uma live, eu acredito que vai ser bem interessante aqui o tema, o assunto. O título que eu coloquei aqui foi, Adora a Deus. Obviamente, o personagem principal da ministração é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar bastante sobre João, sobre o evangelista João. Aliás, João, eu vou tratar no livro de Apocalipse, e João é o escritor do livro de Apocalipse. João, Paulo, seja bem-vindo, boa noite, Deus abençoe. Os irmãos que vão chegando aos poucos para o início da nossa live. Mas se você estiver aí com uma Bíblia, o celular, fácil aí, vou ler o livro de Apocalipse no capítulo 22, é o último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia, e eu vou citar ali alguns versículos. Mas eu quero falar hoje, Francisco Pereira, seja bem-vindo, pessoal chegando aí, graças a Deus. Quero falar hoje, irmãos, sobre algo que... O livro de Apocalipse ele é muito espiritual, mas eu quero trazer algumas coisas que estão ali para a nossa vida, para a nossa condição de vida diária. As minhas ministrações normalmente são voltadas para o nosso dia a dia. Eu quero trazer a palavra de Deus para os nossos instantes de vida, minutos de vida, segundos de vida, aquilo que temos, que somos, diretamente ligados, envolvidos com a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos ler o texto do Evangelho de João, e João era uma figura espetacular, viu, irmãos? João foi um discípulo muito importante, ele fazia parte do círculo íntimo do Senhor Jesus, né? Ele tinha os 12 apóstolos, tinha dezenas de outros discípulos, seguidores. João fazia parte do círculo íntimo de Jesus, né? Tem a música que fala, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Os três estavam sempre muito próximos, muito juntos. João, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as epístolas, primeira, segunda, terceira epístola, são 3 cartas que ele escreve, e escreve o livro de Apocalipse. João, ele dizia de si mesmo que ele era o discípulo amado, né, do Senhor Jesus. E íntimo, vivenciou profundamente os milagres do Senhor, vivenciou toda a história, os 3 anos do ministério de Jesus, sua morte, paixão, ressurreição, ele estava aos pés da cruz, ele era realmente uma pessoa muito intimamente ligada com o Senhor. Ao ponto de Deus escolher João para revelar tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Quer dizer, tudo o que Deus tinha de revelação, de mistérios para o futuro da humanidade, o que aconteceria no céu, o que aconteceria com Satanás, o que aconteceria com os anjos. Quer dizer, todo o enredo de Apocalipse foi revelado na vida de João. Imagina só a intimidade, que ministério importante que João exerceu sobre a face da terra e que marco ficou, né? Normalmente, quando nós falamos de personagens bíblicos, nós lembramos muito de Paulo, no Novo Testamento, né? Paulo, que foi evangelista, abriu as igrejas, uma série de cartas. Nós lembramos de Pedro, né? Nós lembramos de figuras do Velho Testamento, lembramos de Davi, de Moisés, de Abraão, de Daniel, uma série de personagens bíblicos. E às vezes, o João, ele fica às vezes até ele é meio confundido, sabe? Algumas pessoas não sabem exatamente quem é o João Evangelista, quem é o João Batista. São pessoas diferentes, né? O João Batista era primo de Jesus, ele foi a voz que clamou no deserto, ele teve ele morreu durante o ministério de Jesus, cabeça cortada e tal. E o João Evangelista não, ele escreveu todos esses livros
íntimo do Senhor e uma pessoa de destaque. Ele teve o seu ministério muito destacado, tá bom? Irmã Rosana Nunes, irmã Maria Sueli, sejam bem-vindos aí, João Pedro, Bia Fornel, como diz o pastor Adriano aqui, né? Dá-lhe João, né? Vamos falar de João. Eu vou ler aqui alguns versículos aqui, daí eu vou começar da sequência à ministração. Então, Apocalipse 22, no versículo 6, diz assim: disse-me o anjo. Então, o anjo está falando com João. Então, ele está tendo a revelação do livro de Apocalipse, um anjo está apresentando para ele ali. Disse-me o anjo. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então fala assim, o Senhor enviou um anjo para mostrar a você, para que fosse escrito, revelado, as coisas que irão acontecer. Aí no versículo 7 o próprio Senhor Jesus fala assim, eis que cedo eu venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8. João volta a falar na escrita aqui. Eu, João, sou eu quem ouviu e viu estas coisas. Ele está no finalzinho do livro de Apocalipse aqui. E havendo-as ouvido e visto, eu prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo, para adorar o anjo. Então ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Meus amados, deixa eu começar falando o seguinte aqui. João tinha uma função. Quando Jesus escolheu os discípulos, para o Senhor Jesus, havia claro que cada um deles teria uma função. Até numa das ministrações anteriores minhas, eu falei, Judas, por exemplo, teve a sua importância, ele era tesoureiro do grupo, Pedro teve a sua importância, João, Tiago, cada um tinha uma função ali dentro. E os apóstolos, eles tinham funções dentro do ministério do Senhor Jesus Cristo. A função de João foi importantíssima. Quando teve lá no monte, o monte da transfiguração, João estava lá, ele acompanhou, ele viu o que aconteceu. Então, ele foi testemunha ocular, foi uma testemunha viva de muitas coisas que estavam acontecendo. Ele sabia quem era o Senhor Jesus, ele presenciou, ele sabia da ressurreição do Senhor Jesus. Ele sabia que tudo que tem que ser feito na terra, no céu, debaixo da terra, acima dos céus, ele tinha para ser feito em nome de Jesus. Ele tinha acabado de presenciar as revelações de Apocalipse. Ele teve a revelação quando o anjo chegou para ele e falou assim, João, não chores. Isso eu prego sempre, né? Não chores, eis que teve um que foi digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos. Esse foi morto como um cordeiro, mas ele é o leão da tribo de Judá. E ele viu Jesus tomando o seu lugar, o seu assento no céu. Ele viu Jesus se assentando no trono, ele viu os anciãos, ele viu os animais se prostrando, ele viu que os anjos vieram de todas as regiões, de todas as partes, se prostraram diante do trono e cantaram um cântico dizendo que Jesus Cristo era digno, só Jesus era digno. Quer dizer, conhecimento de que adorar só a Deus, João tinha. E aí o que aconteceu aqui nesse texto que nós acabamos de ler aqui? Ele estava acabando. João tinha acabado de falar, olha, o Senhor, né, as palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor Deus dos espíritos dos profetas, ele enviou um anjo para lhe falar e tal. Jesus fala assim, logo eu venho. Aí João fala assim, sou eu quem ouviu e viu estas coisas. Ele foi testemunha disso. E havendo-as ouvido e visto, eu prostrei-me ao pé do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Aí o anjo falou assim, João, não me adora não, rapaz. Você não tem que me adorar não. Você percebe que uma pessoa que teve intimidade
o relacionamento. O cara que viu o Apocalipse, o cara que testemunhou todo o Apocalipse, no finalzinho do livro, dá um bola fora desse. Ele vai lá se prostrar diante do anjo. Ele falou, não, anjo não se adora. Não tem que adorar anjo. Adora a Deus. Irmão, sabe por que eu estou falando isso? Porque os anjos também tiveram sua função e têm sua função. Tudo que existe tem função. Todas as coisas têm função. Só que nenhuma dessas coisas, e olha que os anjos, a palavra de Deus fala que os anjos foram feitos, ou diz assim, que nós fomos feitos menores do que os anjos. Menores do que os anjos. Então, se tivesse uma escala, os anjos estão numa escala hierárquica superior à nossa. Mas nós não temos que adorar anjo, nós temos que se prostrar diante de anjo. Quanto mais, meus irmãos, diante de homens. Quanto mais diante de homens. E o que eu quero dizer para vocês agora, eu vou falar do fundo do meu coração. Você, homem, mulher, jovem, adolescente, adulto que está me ouvindo agora aqui. Deus comissionou cada um de nós com uma função ministerial, com um chamado, com uma vocação. Nós falamos já isso diversas vezes. Você tem a sua, eu tenho a minha. O fato de eu estar aqui falando assim, e as pessoas falam, não, é um dos pastores da igreja e tal, não me faz superior a vocês, melhor do que vocês, e não me faz dirigente da vida pessoal de vocês. Eu posso ser dirigente de uma instituição, dirigente de uma igreja, mas não da tua vida. A tua vida, quem tem que ter a rédea da tua vida é você. Quem tem que tomar as decisões da sua vida é você. Muitas vezes, nós temos assim uma dependência, nós ficamos aguardando, esperando, desejando que um pastor, que uma autoridade eclesiástica, religiosa, tal, tenha uma revelação de Deus, tenha uma ação pentecostal, tenha uma palavra profética, uma direção, fala, faz isso, faz aquilo, vai dar certo assim, você tem que fazer assim. E muitas vezes os liderados, vamos dizer assim, creem na voz daquele homem, daquele pastor, daquele profeta, como sendo a voz de Deus. Ora, meus irmãos, o fato de nós, eu estava conversando essa semana com uma amiga minha, a Rosângela Cantarelli, né? E ela perguntou, você já leu a Bíblia uma vez, 2 vezes, como é que você faz, como que é isso, como que você prega, como que vem a direção de pregar, e a conversa girava em torno disso, né? Então, o fato de eu ter lido a Bíblia mais de uma vez, o fato de eu estudar a Bíblia, não significa que eu esteja autorizado a ter o controle e domínio sobre a sua vida, que frequenta a mesma igreja que eu, de jeito nenhum. Eu tenho uma função dentro do reino, pastor Adriano tem uma função dentro do reino, pastor Osmil tem uma função dentro do reino, você que me ouve, o João tem uma função dentro do reino, a Roberta, a Regina, sei lá, as pessoas aqui, cada um tem uma função. Cada uma das pessoas que estão me assistindo tem uma função. Você vê João, o João com todo o conhecimento, com toda a intimidade, com toda a proximidade, com a revelação do Apocalipse, ele estava terminando, capítulo 22, terminando de escrever o livro, foi se prostrar diante do anjo, tomou uma dura lá, falou, não faz isso não, cara, não prostra diante de mim. Porque, meus irmãos, nós falamos que cremos em Deus, confiamos em Deus, mas constantemente, nosso coração constitui deuses sobre as nossas vidas. Constitui pessoas para terem domínio sobre a nossa vida. Muitas vezes nos estabelecemos num estado de passividade e falar assim, o pastor falou, o que ele falou está falado. Se der alguma coisa errada, Deus vai cobrar dele, ele vai cobrar de mim. Ora, a vida é sua. A vida é sua. A vida é minha. Meus irmãos, nós não temos pessoas que nós vamos beijar a mão, que nós vamos se sujeitar à autoridade daquela pessoa plenamente. Não. Nós temos, meus irmãos, pastores, pode ser presbíteros, caso a igreja tem uma forma
de denominar suas autoridades eclesiásticas, apóstolos e tal, são funções no reino. Deus é mais. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nome que é sobre todos os nomes. Ele é o nome que importa, nós pregamos para que haja salvação. Ele é o nome que tem que ser apregoado na terra, embaixo da terra, sobre a terra. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. O nome é o nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é infalível, Ele não erra, Ele tem toda a autoridade. E você, mesmo que não tenha um conhecimento bíblico profundo, você tem condição de estar próximo, íntimo do Senhor Jesus. Se você conhecer um versículo, se você conhecer o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outro dia pregando eu falei, qual é mais conhecido, né? O Salmo 23, 1, João 3,16, né? Até surgiu uma pregação em cima disso. Se você conhecer um versículo, tá ótimo. Busque ter intimidade com Deus com esse versículo. Vou dizer uma coisa para você. Pastor, que eu não quero errar, então eu vou seguir o que o pastor falar. Ora, é muito bom nós ouvirmos conselhos. Bons conselhos, conselhos maduros. Conselhos de pessoas que estão preparadas. Mas a decisão final, a palavra final da nossa vida tem que ser nossa. Quantas vezes nós vemos pessoas escolhendo e tomando decisões umas pelas outras. Se nós pegarmos esse livro de Apocalipse, os versículos anteriores, se você tiver com a Bíblia aberta e subir aí uns 4, 5 versículos aí anteriores ao versículo 6, é o início do capítulo 22 de Apocalipse, fala assim que havia um rio, diz assim, então me mostrou o rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Lá no trono onde estava sentado o Cordeiro, o Senhor. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio. Então tinha um rio e duas margens. Em ambas as margens do rio estava a árvore da vida. Então tem um rio no meio, de um lado da margem tem a árvore da vida, do outro lado da margem do rio tem a árvore da vida. Em ambos os lados tem a árvore da vida. Como é que pode isso, hein? A árvore da vida é Jesus. A árvore da vida é Jesus. Ele está em ambos os lados do rio. Mas nós temos que, quando nós vamos para o céu, para a glória, nós vamos atravessar o rio. Jesus vai estar lá. Nós vamos chegar lá, Jesus vai estar lá. Porém, ele está para o lado de cá do rio também. Antes de eu atravessar o rio, ele está do lado de cá. Jesus está aqui com a gente. A sua vida pode ser muito abençoada, muito próspera, muito íntima de Deus, se você entender que Jesus está do lado de cá do rio. E Jesus não é privilégio de um pastor. Jesus não é privilégio de uma igreja. Jesus não é privilégio de uma denominação. Jesus, ele é dado, entregue a todo aquele que nele crê. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo, você será abençoado, você será próximo e próspero. Próximo e próspero. Meus amados, pode ser que você não tenha a revelação do livro do Apocalipse. Pode ser que Deus nunca te dê a escrever uma carta que caberia na Bíblia. Agora, pode ser que você tenha um ministério de cura, ministério de libertação, para expulsar demônios, pode ser que você tenha um ministério profético, onde você vai profetizar, pode ser que você tenha diversos ministérios. Isso não te faz maior do que ninguém. E se você não tiver esses ministérios, não te faz menor do que ninguém. Para Jesus comprar a tua alma, ele pagou o mesmo preço para comprar a minha alma. É o mesmo preço da alma do Billy Graham. É o mesmo preço da alma de um bandido encarcerado que se arrependeu e se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. É o mesmo preço, não tem diferença de preço. Meus irmãos, nós somos horizontais. Tem alguém acima da gente. Esse alguém é Jesus. Mais nada. Ah, mas o anjo, o arcanjo, o serafim. Meus irmãos, outro dia eu estava falando com o pastor Adriano.
Se descer, eu tenho uma visão de doutrina, tenho uma visão da palavra de Deus. Se descer um anjo do céu e falar assim, muda porque está errado, eu não mudo. Não é teimosia. Porque se um anjo do céu lhe pregar um outro evangelho, que não seja esse que eu já vos tenho pregado, diz a palavra de Deus, que ele seja anátema. Então não existe essa hierarquia de superioridade. Nós todos estamos encerrados, todos fomos encerrados debaixo do pecado. Mas todos que nele creram estão encerrados debaixo de uma graça bendita, redentora, salvífica. Quem faz isso por nós é Jesus. Toda autoridade, todo poder está no nome de Jesus. Eu quero dizer a você, seja liberto hoje. Se você é refém de figuras humanas, se você é refém do que um fala, do que outro fala, se você é refém daquilo de fazer, tem que fazer só se o pastor falou, eu não vou fazer porque o pastor não falou. Às vezes o pastor falou é bom, às vezes o pastor falou. Qual é o fiel da balança? A palavra de Deus. E o Espírito Santo fala com o nosso espírito, testificando que o Senhor é Deus, que a palavra de Deus é verdadeira. Eu não tenho medo de pregar isso, sabe por quê? Porque eu não sou dono de ovelha nenhuma. A Bíblia fala assim, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e a reconhece. E aí vai ser guiado para pastos verdejantes e águas tranquilas. O bom pastor é Cristo. Todos os outros pastores são falhos. O bom pastor é Cristo. Eu hoje nem me vejo dentro do que é a figura pastoral aí, de ser o líder, o chefe da igreja. Eu não me vejo assim. Eu me vejo com o ministério de ensino da palavra de Deus. Eu vejo na nossa igreja, particular, pequenininha ali, eu vejo o pastor Adriano, já falamos sobre isso, o pastor Adriano é um pastorzão, o cara que gosta de abraçar, acolher, não está abraçando agora porque tem Covid, mas ele gosta de fazer isso, ele abraça, ele cuida, ele provavelmente ele está mais próximo dos irmãos da igreja, fala com um, fala com o outro. Eu normalmente falo quando tem uma questão mais pontual, o Adriano já não, está mais próximo ali, é o ministério dele. Pastor Osmir já tem um outro chamado, e no nosso meio não tem maior. Nós não somos maiores que vocês. Não tem ninguém que é maior. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o maior. Não sejam dependentes das vozes desses homens. Nós estamos caminhando juntos e vamos nos esforçando, vamos apoiando um ao outro. Às vezes um tropeça e cai, o outro vai ajuda a levantar. Às vezes o outro cai feio, vamos lá, vamos cuidar, não vamos deixar esse soldado para trás, não vamos deixar esse soldado ferido caído não, vamos resgatar essa pessoa, vamos puxar ele para perto de nós. Mas é diferente de uma submissão absurda, rasa, a uma autoridade de um homem, que ele não é maior do que você. Ele tem uma função diferente da sua. Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele é o Senhor. Ele foi o único que pôde se assentar no trono, pegar o livro, desatar os selos. Ele é o Senhor. Nós somos conservos, nós somos servos, nós servimos a Deus juntos, com funções diferentes, não com superioridade. Minhas quedas na minha vida de evangelho, mais de 30 anos de evangelho, se deram por estrutura de orgulho, porque muitas vezes me achei superior, me achei melhor. E Jesus teve que me esfregar, viu, meus irmãos? Jesus me esfregou, colocou minha cara no pó, esfregou, falou, você não é nada, cara. Você não é nada. Meus amados, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sirva a Deus, obedeça a Deus, adore a Deus. Entre nós conservos, vamos nos ajudar, orientar, aconselhar, amar, perdoar, abraçar, cuidar. Mas Jesus, Ele é o único que é maior do que todos nós. Depois de Jesus, todos estão numa linha horizontal. Adore a Deus. Ame a Deus. João,
O que você está fazendo, ajoelhando aqui diante de mim, João? Só porque eu trouxe essas revelações, porque Deus mandou, o Espírito de Deus mandou trazer. Eu sou conservo teu, João. Adora a Deus. Amém, meus irmãos? Que a tua vida seja de muitos amigos, seja de consolo no Espírito, de um ajudar o outro, de um dar o braço ao outro, tudo certo. Vamos ser assim. Mas nós estamos abaixo da forte e potente mão de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe. Domingo tem mais live. Pastor Osmil que vai ministrar. Um abraço, irmãos.